Nós vimos estudando com vocês a lei moral de Deus, contida ou sintetizada nos 10 mandamentos. Nós vimos que essa lei, ela é absoluta, é para todo homem em toda época, ela nunca vai deixar de ter valor para o homem. Há outras leis na Torá ou no Pentateuco, que são leis civis, sociais, leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas apontavam para Cristo. E quando Cristo veio e cumpriu, ela já não tem mais aplicabilidade para os nossos dias ou exigência para que a gente possa fazê-las. A exemplo dos sacrifícios, né? Todo o sacrifício, que era lei cerimonial no Antigo Testamento, ela apontava para o sacrifício de Cristo. E quando ele veio, ele cumpriu isso de forma plena. E não há mais necessidade de sacrificar novilhos, porque todos eles apontavam para Cristo. Ele era de fato o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então essas leis eram leis que elas tinham seu sentido apontando para Cristo. E o valor dela para o povo de Israel era que quando eles não conseguiam cumprir plenamente a lei moral de Deus, eles recorriam à lei cerimonial, ao sacrifício, para poderem ser perdoados, né? As leis civis e sociais da nação de Israel, elas serviam para a nação de Israel. Elas são valorosas para qualquer outra sociedade que olhar os seus princípios e procurar colocá-los como padrão para a sua própria sociedade. Mas nós não estamos obrigados a essas leis, porque na época o governo de Israel era exercido pelo próprio Deus. Exemplo disso que você vai ver da não exigência dessas leis para as sociedades atuais, na época de Jesus, o Sinédrio, que era quem tinha poder para julgar determinados pecados e até punir com morte, não podiam mais fazer isso na época de Jesus, porque Israel estava sob o governo romano. E o governo romano não permitia aos governos dominados que exercessem leis como essa, né? Só o governo romano tinha esse poder, mas não mais a nação de Israel. Por isso que o Sinédrio e os fariseus levaram Cristo ao governador Herodes e a Pilatos, porque Pilatos representava o governo romano. Por isso que eles pediram que Pilatos condenasse Jesus e sentenciasse Jesus à morte, porque eles não podiam fazer isso, senão eles já teriam feito. Mas visto que eles estavam debaixo de autoridade romana, a lei era autoridade romana, né? Só para que a gente possa ter essa compreensão. Então estamos estudando a lei moral de Deus, que essa é eterna, absoluta para todo homem em toda época. E estamos estudando especificamente agora a segunda tábua da lei, né? Que vai do versículo 12 de Êxodo capítulo 20 até o verso 17. Deixe-me ler com vocês essa segunda tábua da lei. Traz o 5º mandamento: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. 6º mandamento, verso 13: não mate. 7º mandamento, verso 14: não cometa adultério. 8º mandamento, verso 15: não furte. 9º mandamento, verso 16: não dê falso testemunho contra o seu próximo. E o 10º mandamento, verso 17: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Que Deus nos abençoe, nos dê entendimento
para compreendermos a sua palavra. Então estamos no 6º mandamento, versículo 13, não matarás ou não mate, que trata sobre o valor e a proteção à vida. Até aqui, na exposição da lei de Deus, vimos que a primeira tábua da lei trata dos 4 primeiros mandamentos. Ela contém os nossos deveres para com Deus. Nessa primeira tábua, o Senhor estabelece o padrão de nosso relacionamento com Ele. Ali encontramos todas as orientações de como Deus quer que convivamos com Ele e prestemos o culto que lhe é devido. Nas últimas exposições, entramos na segunda tábua da lei, que contém 6 mandamentos. Eles tratam dos nossos deveres para com os seres humanos, para com o semelhante, para com o nosso próximo. E nessa segunda tábua, o Senhor estabelece o padrão de nosso relacionamento com o nosso semelhante. Nela, encontraremos todas as orientações de como Deus quer que convivamos uns com os outros em sociedade. Vimos o 5º mandamento. Vimos que honrar pai e mãe diz respeito em como devemos lidar com o princípio de autoridade que Deus estabeleceu. Isso para o bem-estar do ser humano no convívio e nas suas relações de família, de igreja e de Estado. Nós vimos isso aqui. Que a palavra pai não significa apenas aos nossos pais na família, mas a toda a autoridade que Deus estabeleceu, quer na família, quer na igreja, quer na sociedade. As autoridades que estão sobre nossas vidas. Agora, somos convidados a avançar na compreensão da segunda tábua da lei e nós vamos buscar compreender o 6º mandamento, não matarás. Nós já vimos anteriormente que cada mandamento da lei é ao mesmo tempo positivo e negativo, ou seja, em cada pecado proibido há deveres ordenados. E em cada dever ordenado há pecados proibidos. O 6º mandamento nos é apresentado de forma negativa, ou seja, proibitiva. Ele começa com um não. Não matarás. Este mandamento nos proíbe tirar a vida de alguém. Mas qual a razão dessa proibição? Do que exatamente trata o 6º mandamento? Qual o seu real significado e sua aplicação? Qual a sua abrangência? O que é que ele exige de nós em relação à vida humana? São as perguntas que nós precisamos levar ao texto para procurar compreender qual a intenção de Deus e por que Ele então nos entregou este 6º mandamento. O que é que Ele protege, o que é que Ele requer, o que é que Ele proíbe. Então, quero tratar com vocês sobre esse tema, o valor da vida humana, criada à imagem de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para compreender a razão desse mandamento é entender isso. Qual é, então, a razão da proibição do 6º mandamento? É necessário que tenhamos uma compreensão correta, não só do que esse mandamento proíbe, mas principalmente da razão da proibição. Antes de mais nada, só poderemos entender o 6º mandamento quando percebermos que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. É porque o homem tem e carrega em si a imagem de Deus que não podemos intentar contra a vida humana, porque isso seria intentar contra Deus que colocou no ser humano a sua imagem e semelhança. Vejam, quando Caim, ele cometeu o primeiro assassinato, ou o primeiro homicídio, diz que ele levantou-se, Gênesis capítulo 4, verso 8, ele levantou-se
contra Abel, seu irmão, e o matou. Deus disse a ele: o que você fez? O sangue de seu irmão clama da terra a mim por justiça. E Deus então amaldiçoou Caim. Disse que ele viveria errante pela terra como um fugitivo, porque a indignação dos outros seres humanos seria contra ele. E ele disse: o castigo é demasiadamente duro contra mim. Qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar pelo que eu fiz. No entanto, como o próprio Caim foi feito à imagem de Deus e carregava nele a imagem de Deus, para que não houvesse vingança dos demais seres humanos, para que não houvesse justiça com as próprias mãos, visto que ainda não existia estrutura de Estado, Deus ameaçou os demais seres humanos, dizendo que se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Diz o verso 15 de Gênesis 4. O que Deus estava estabelecendo aí? Deus estava protegendo e tentando passar para o ser humano o valor da vida humana criada à imagem de Deus. Não é porque Caim cometeu o absurdo de tirar a vida de seu irmão Abel, que agora os outros seres humanos seriam justificados para tirar a vida de Caim. E Deus então protege a vida, porque a vida humana carrega nela a imagem de Deus. Porém, após o dilúvio, quando Deus orientou a organização da sociedade, instituindo autoridades, Ele ordenou que fosse punido com morte aquele que intentasse contra a vida de alguém. Gênesis capítulo 9, versículo 6, texto pós-dilúvio, Deus diz que se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado. Então veja o que aconteceu para ser diferente a coisa aqui agora. É porque Deus estabeleceu a autoridade. Deus estava organizando a sociedade e colocou a autoridade do Estado para controlar e organizar o convívio da sociedade. Deus concedeu à autoridade a capacidade de avaliar, de sentenciar e de punir o malfeitor. Agora, para impor às pessoas a consciência do valor da vida humana e de proteger a vida humana, Deus estabelece a autoridade para punir quem tire a vida de alguém. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado. E a razão que o texto de Gênesis 9:6 nos traz era porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Se você observar aí na sua Bíblia, Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. E o ser humano carrega nele a imagem de Deus. Por isso, em Êxodo capítulo 21, versículo 12, quando a sociedade está bem estabelecida, o texto nos diz que quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Então, é importante que nós entendamos isso, né? Até para destruir a ideia que hoje é muito comum acerca do não matar. Portanto, o grande princípio que devemos entender é que o assassinato, ou seja, matar uma pessoa injustamente, é errado porque o homem foi feito à imagem de Deus. A vida humana é preciosa, exatamente por esta razão. Então, a razão do 6º mandamento trata do valor e da proteção da vida humana criado à imagem de Deus. Então, eis aí o sentido da proibição, a razão da proibição.
Mas é necessário que a gente aprofunde mais um pouco e, em segundo lugar, procure entender o sentido da palavra matar no sexto mandamento. Visto que nós já vimos aqui que Deus, quando estabeleceu a autoridade, deu ao Estado o poder de punir com morte quem tira a vida de alguém. Então, qual o sentido da palavra matar no sexto mandamento? No sexto mandamento, a palavra matar é usada no sentido de cometer assassinato. Este mandamento trata sobre a intenção de matar. Trata sobre intentar contra a vida de alguém de forma premeditada ou de forma vingativa. Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, ele também forneceu uma interpretação inspirada destes mandamentos na Torá. Em Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, nós temos nesses livros a regra de interpretação para compreendermos a lei moral de Deus. Nessa interpretação divinamente inspirada, vemos claramente que pode haver situações em que seja necessário matar um ser humano, em virtude exatamente de guardar este mandamento e proteger a vida. Exemplo, Êxodo capítulo 22, verso 2, nos diz que se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Ou seja, se uma pessoa está defendendo a sua família da agressão de um invasor que põe em risco e ameaça a vida, essa pessoa, em defesa dos seus, em ferindo o malfeitor, e ele vir a morrer, a pessoa não será culpada ou condenada de quebra do sexto mandamento. Isso significa que, se por acaso um ladrão tentar invadir a sua casa, é seu dever tentar proteger sua vida e a vida da sua família. Quando um homem casa-se com uma mulher, ele assume a responsabilidade de ser o protetor da vida dela e dos filhos. É disso que Êxodo está tratando aqui. E colocando como isenção de culpa de uma pessoa que, na defesa da vida, tira a vida de outra pessoa. E se nessa justa causa de defesa da vida o malfeitor vier a morrer, isso não seria a quebra do sexto mandamento. Isso não seria assassinato. Ao contrário, seria o cumprimento do mandamento em proteger a vida. Nas leis civis e sociais contidas na Torá, no Pentateuco, é estabelecida uma diferença clara entre aquilo que hoje nós denominamos de homicídio doloso e homicídio culposo. O homicídio doloso é quando há intenção de matar. O homicídio culposo é quando não há a intenção de matar. Quando acontece um acidente de trânsito e uma pessoa morre. Mesmo que a pessoa causou um acidente não por imprudência, não usando o carro como uma arma para tirar a vida de outra pessoa, que foi um acidente, essa pessoa ela pode ser acusada de homicídio. Sim, alguém perdeu a vida, mas o homicídio não foi doloso, não foi com a intenção de matar. Foi um homicídio, sim, culposo. Ele tem culpa, mas ele não tem intenção de matar aquela pessoa. Foi um acidente. De onde vem isso? De onde vem esse princípio nas leis humanas?
vem do Pentateuco. Você vai ver que o Pentateuco traz essas leis civis e sociais, ensinando que se uma pessoa, por exemplo, tiver um animal, e o animal dele é bravo, é um touro, né? E o touro escapar do seu cercado, da sua casa, e ferir alguém, né? Existe um princípio de reparação. Se ferir a pessoa, o dono do touro não cometeu homicídio doloso, mas culposo, e ele tem responsabilidade por dar assistência, por reparar o dano. Porém, se aquele mesmo homem não ajeitar sua cerca e seu touro, que é conhecido como um animal muito bruto e ameaçador, e esse animal fugir e matar uma outra pessoa, aí sim, ele não mais é culpado somente, mas ele tem dolo, porque ele sabia que o animal dele era assim e ele não teve os cuidados necessários. Ele pode pagar com a vida. Todas essas leis do Pentateuco serviram de base para as leis da sociedade futura. Este mesmo princípio se aplica às nações. Se uma determinada nação ameaçar e tentar invadir o território de outra nação para ferir, matar e destruir, é dever dos seus governantes tomar ações militares contra o invasor. Por isso é justificável que todo cidadão preste serviço militar, a fim de ser preparado para defender seu país e seus compatriotas no conflito armado. Nós temos acompanhado aí as agressões, né, do Hamas, do Hezbollah, do Líbano, né, contra Israel. E na ONU, o discurso do Benjamin Netanyahu é: vocês não podem negar a Israel o direito de defender-se contra a agressão, né? Então nós fomos agredidos, temos sido agredidos, e é nosso dever como Estado defender a vida dos nossos cidadãos, né, da ameaça. Então isso tudo está no Antigo Testamento. Neste sentido, o sexto mandamento nos ensina que Deus concedeu às autoridades constituídas o dever de proteger a vida de seus cidadãos de ameaças e de violências, venham elas de fora ou venham elas de dentro. O sexto mandamento proíbe o indivíduo de fazer justiça com as próprias mãos. Proíbe a vingança, pois fazer ou exercer justiça é dever do Estado, pois para isso ele foi instituído por Deus. Esse é o sentido da palavra, então, matar, no sexto mandamento. Deus deu às autoridades constituídas o poder de punir com a morte aqueles que cometem assassinato, que intentam contra a vida dos mais fracos e dos mais indefesos. Mais uma vez, Gênesis capítulo 9, verso 6, nos diz que se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Com este mandamento, não matarás, Deus quer coibir a violência. E a pena capital, ou a pena de morte, é o instrumento ordenado por Deus para coibir a violência. Esse é o princípio no Antigo Testamento. E para que ninguém pense que isso é coisa do Antigo Testamento somente, nós vemos o Novo Testamento endossar esse ensino, onde quando Paulo, em Romanos capítulo 13, verso 4, diz que se você fizer o mal, tema, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Então, esse é um princípio bíblico.
O sexto mandamento está tentando chamar a nossa atenção para o valor da vida humana, porque o homem carrega nele a imagem de Deus. O sexto mandamento protege o valor da vida. Aqueles que pensam que a pena de morte apenas acrescenta um assassinato, ou seja, a execução do criminoso, a outro assassinato, já cometido pelo criminoso, confundem duas coisas totalmente diferentes. Quando um criminoso tira a vida de outro injustamente, isso se chama assassinato. Mas quando o Estado julga, sentencia e pune com a morte um assassino culpado, isso não é assassinato, isso é justiça. Por que isso é importante a gente pregar, instruir, ensinar as pessoas? Porque nós vivemos num país dominado por um humanismo falso, contrário a Deus, que usa o sexto mandamento para dizer que nenhuma punição de morte é justificável. A Bíblia está nos ensinando que para evitar exatamente a banalização da vida, que para evitar exatamente a violência contra os mais fracos e indefesos, Deus instituiu o Estado para punir o malfeitor e para proteger o bom cidadão. Romanos capítulo 13, verso 4, o apóstolo Paulo fala disso. Quando o Estado julga, sentencia e pune com a morte um assassino culpado, ele não está cometendo assassinato, ele está cometendo justiça. E quando o Estado não pune de forma adequada um assassino, afrouxando suas leis, ele se torna culpado por não proteger a sociedade, por não proteger os mais fracos, por não proteger os inocentes. Ele viola o sexto mandamento, deixando de proteger a vida humana criada à imagem de Deus. E você vê em todo o Estado, dominado por essas ideologias, em lugar de coibir a violência e morte, só aumenta a morte, só aumenta a violência, porque o Estado se torna culpado diante de Deus de quebrar o sexto mandamento por não proteger a vida humana. Mas em terceiro lugar, quais os pecados que o sexto mandamento proíbe? Qual a abrangência dele? Como ele se aplica nas nossas relações aqui humanas? Os pecados proibidos no sexto mandamento, não matarás, são os seguintes, deixe-me nomeá-los aqui. Primeiro, tirar ou intentar de qualquer modo contra a nossa própria vida ou a vida de outro ser humano. Proíbe isso. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outro. Ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. Isso inclui a prática do aborto. Isso inclui a defesa do aborto. Isso inclui a eutanásia. Ninguém tem o direito de intentar contra a vida. Mas vai mais. Esse mandamento proíbe negligenciar ou retirar os meios lícitos e necessários de preservação da vida. Não podemos negligenciar a vida humana. Não podemos retirar os meios lícitos necessários para a preservação da vida. E aqui, isso inclui a corrupção, o desvio de verba pública para merenda escolar. Isso inclui a falta de medicamentos
para a população mais carente. Isso inclui a falta de vacina ou de vacinas para proteger a população. Mas vai mais. O sexto mandamento, não matarás, nos proíbe a ira pecaminosa. A Bíblia nos diz que há um lugar para uma justa indignação no coração do homem quando ele vê o mal ser praticado. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: irai-vos, mas não pequeis. Resolva logo isso, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não deixe o dia acabar sem que você resolva isso no seu coração. O sexto mandamento proíbe o ódio e a indiferença para com os outros. O texto que eu li. Jesus está aplicando aos seus ouvintes, aos seus discípulos, o quinto mandamento. E ele diz: vocês ouviram que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento, ou seja, da autoridade. E quem insultar está sujeito a julgamento de tribunal. Eu lhes digo isso, né? Jesus chama a nossa atenção para a aplicabilidade do sexto mandamento, que não significa apenas tirar a vida de alguém fisicamente ou materialmente. Eu posso tirar a vida de alguém emocionalmente, nas minhas relações. É isso que o texto, Jesus está aplicando o mandamento, a abrangência do mandamento. Ele não se reduz apenas a um ato. Eu posso quebrar o mandamento no meu sentimento, nas minhas relações. Vocês ouviram que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Números 35, ele está citando o verso 31. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultá-lo estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem o chamar estúpido ou tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, Jesus faz aplicação aqui aos seus discípulos: se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e ali se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, alguma queixa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte para poder oferecer a Deus a sua oferta. Entre logo em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, aqui, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja lançado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali até pagar o seu último centavo. Jesus está falando de reparação, é um princípio das leis civis e sociais da nação de Israel. Quando você peca contra alguém, quando você faz alguma coisa contra alguém, você se torna devedor daquela pessoa e você tem que resolver isso logo com a pessoa, para que não haja culpa sobre sua vida. Reparação é o que o texto está nos ensinando de toda a Bíblia. Não é só resolver com Deus. Se o meu pecado afetou, agrediu, feriu alguém, eu me torno devedor da pessoa. Resolvi com Deus, mas Deus disse que eu deveria resolver também com a pessoa. Para ter paz, enquanto depender de vós, tenham paz com todos os homens. O ódio ou a indiferença, quando eu mato alguém no meu coração, o sexto mandamento me proíbe disso. A inveja, o desejo de vingança, de ver a pessoa se dar mal, né? Isso é quebra do sexto mandamento. Se aplica aí a mim, eu sozinho, eu e eu. Eu posso quebrar o mandamento sem necessariamente tirar a vida de ninguém. Quando eu alimento essas
paixões do meu coração. Quando eu alimento esses sentimentos na minha alma, de inveja, de ódio, de ira. Também a preocupação exagerada sobre a vida, sobre as coisas, gera em mim ansiedade, e ansiedade adoece. Eu intento contra a minha própria paz e saúde emocional e física. Porque tem pessoas que adoecem com esses excessos de ansiedade e de preocupação pela vida. Por isso Jesus chegou para os seus discípulos e disse a eles em Mateus capítulo 6, não andem ansiosos pela vossa vida, porque isso não vai acrescentar absolutamente nada à vida de vocês. Olhem as aves dos céus, olhem os lírios do campo. Eu digo a vocês que Salomão, com toda a sua riqueza, não se vestiu como eles. Olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, e eu digo a vocês que o Pai Celeste cuida delas. Será que vocês não valem mais do que aves dos céus e lírios do campo, que hoje existem com a sua beleza e amanhã são lançadas no fogo? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Deus acrescentará a vocês. Esse é o ensino de Jesus. Não adianta viver ansioso, porque a gente atenta contra a nossa vida e bem-estar. Quebra o mandamento, se aplica a isso. A preocupação exagerada e a ansiedade adoece e intenta contra o seu bem-estar. Comer mal ou comer exageradamente. Beber sem moderação, trabalhar excessivamente, recrear-se de forma que coloque em risco a sua vida e a de outros, tudo isso intenta contra o sexto mandamento. Tem gente que se mata de comer, tem gente que come muita coisa que não presta, se alimenta mal. E claro, evidentemente, vai contrair doenças. Muito açúcar, muita gordura, muita coisa com conservantes. Muitas vezes nós pecamos contra o nosso próprio corpo. Isso é quebra do mandamento. O uso de palavras rudes com os outros, agredir verbalmente, ter uma conduta agressiva no trânsito, nas redes sociais, né, nos embates teológicos. Efésios capítulo 3, verso 31 diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, bem como qualquer maldade. Tudo isso o sexto mandamento abrange nas nossas relações com as pessoas. Oprimir pessoas nas mais diversas relações de família. Marido oprimir esposa. Pais oprimir filhos. No trabalho, oprimir quem está debaixo do meu comando ou chefia. Tratar mal os empregados. Tratar mal os coleguinhas de escola. Tudo isso quebra o sexto mandamento. Está proibido nele. Agredir ou ferir fisicamente uma pessoa. Ou seja, tudo que tende a prejudicar ou destruir a vida de alguém quebra o sexto mandamento. Porque o sexto mandamento nos chama a atenção para o valor da vida e eu tenho que respeitar o outro, porque o outro carrega nele a imago Dei. O outro carrega nele a imagem e semelhança de Deus. Qualquer agressão, qualquer palavra, qualquer atitude contra o outro que prejudique ou destrua a sua vida é a quebra do mandamento.
Mas quais os deveres que esse mandamento exige? Como vimos, o sexto mandamento trata do valor da vida humana, por ter o homem a imagem de Deus nele. Por isso, nesse mandamento, Deus procura preservar e proteger a vida. Por isso, requer de todo ser humano que, primeiro, esforce-se para em tudo preservar a nossa vida e a dos outros. Cuide da sua vida. Seja um bom mordomo de Cristo no seu corpo. Cuide da vida dos outros, daqueles que lhe foram confiados. Isso através de estabelecer leis, pensando no Estado, que preservem a vida. Políticas públicas para o bem-estar social. Estudos e desenvolvimento científico para a produção de medicamentos, tratamentos e curas de doenças. Tudo isso são os deveres que implicam no sexto mandamento, tanto de forma particular como de forma coletiva, comunitária e pública. Por isso nós somos responsáveis quando nós elegemos os nossos representantes. Por isso Deus pedirá conta do que nós fizemos com a nossa liberdade democrática. Por isso nós não podemos apenas reclamar das autoridades instituídas. Nós vivemos num país democrático onde nós elegemos essas pessoas. Por isso, nós somos responsáveis. Mas, ainda assim, há outros deveres que o sexto mandamento nos impõe. Devemos resistir a todo pensamento e propósito ruim do nosso coração contra o outro. Devemos evitar todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar injustamente a vida de alguém. Requer da gente, pela defesa justa, proteger a vida sua e de outrem contra a violência. É muito comum a gente viver numa cidade como Recife, num centro urbano como o nosso, marcado por delinquência, por violência, por pobreza, por miséria, e a gente quase que sempre está assistindo ou vendo uma ação violenta ou contra uma pessoa ou outra. E a tendência nossa, geralmente, não vou me meter nesse negócio não, porque pode sobrar para mim. Vejam, de alguma forma o sexto mandamento requer da gente que a gente possa fazer todos os esforços que está nas nossas mãos para proteger a vida. Qualquer coisa que eu pense em mim e tente não enxergar o mal na minha frente, eu estou sendo egoísta. E não estou valorizando a vida que está sendo ameaçada, que carrega a imagem de Deus. Então, esse mandamento requer de mim, pela defesa justa, proteger a vida minha e de outrem contra qualquer violência. Requer de mim suportar com paciência os desfavores deste mundo, porque a gente vive num mundo caído e hostil. E certamente nós seremos aqui ou mais tarde alvo de alguma coisa que não seja tão boa. E precisamos confiar na providência de Deus e suportar as adversidades, o sofrimento, e suportar com paciência esses desfavores. Requer da gente que a gente deva serenar a mente, alegrando-se no espírito, em vez de você viver uma vida resmungando, chateado, mal-humorado. Esse mandamento requer da gente que a gente serene o coração. Viva uma vida leve. Se alegre em espírito. Requer da gente que a gente coma, que a gente beba, que a gente se medique com
orientação médica, evidentemente, que a gente durma bem, que a gente trabalhe e que a gente se recreie-se com sobriedade. Todas essas coisas com sobriedade. Comer é bom, mas coma com sobriedade. Se você está doente, Deus estabeleceu pessoas com inteligência e com estudo médico para lhe ajudar. Se cuidar nesse aspecto médico é exigido por você nesse mandamento. São deveres. Dormir bem, pelo menos 8 horas por dia. E não passar a noite nas baladas. Principalmente quando é sábado, para chegar no domingo e dormir na igreja. Né? Trabalhar o necessário para viver dignamente. E recrear-se sem exageros, né? Não vai ir fazer rapel para você cair da montanha, não vai ir, né, fazer paraquedismo, coisa que põe a sua vida em risco, não vai fazer pega de moto, né? Nem de carro, porque isso é intentar contra a vida, isso é quebra do mandamento. Não pôr a sua vida, nem a vida de outros em risco. Ter pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade. São deveres que esse mandamento exige e requer de nós. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 32, e nos diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Isso é valorizar a vida. Falar e comportar-se de modo pacífico, cordial e cortês com os outros. Que a minha palavra edifique, traga edificação. Aqueles que ouvem se sintam bem com ela. Ser longânimo, estar pronto a reconciliar-se. Porque na nossa relação de igreja e de irmãos, a gente vai se ferir e se machucar um ao outro. A gente lida com pessoas imperfeitas como nós, e nós vamos pecar contra o irmão. O irmão vai pecar contra nós. E tem que haver uma disposição no meu coração de perdoar, de estar pronto a reconciliar. Eu não posso viver a minha vida guardando mágoas e ressentimentos no meu coração, porque isso vai me adoecer. Intenta contra o mandamento. Então, ser longânimo, né? O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e diz assim, que nós devemos nos pastorear uns aos outros, porque somos membros uns dos outros. E o que significa pastorear? E Paulo diz que há tipos de pessoas diferentes nas nossas relações. Há aqueles que estão em pecado e pecando conscientemente, andando de forma desordenada, não é? Sendo desobedientes à palavra de Deus, sabendo o que é errado e ele fazendo o que é errado. O que eu devo fazer com essas pessoas? Ignorá-los? Dizer para mim, não, eles são donos da vida dele? Quando a Bíblia me diz que eu devo pastorear uns aos outros, que eu devo cuidar da vida dos meus irmãos, que eu não devo deixar o diabo alcançar vantagem sobre nós? Se eu amo, a Bíblia me diz que eu deveria exortá-lo, admoestar aqueles insubmissos que estão andando de forma desordenada. Eu devia ter coragem, por amor a ele, chegar junto dele e dizer: por que você está fazendo isso e andando assim? Você sabe que isso desagrada a Deus. Admoestá-lo, admoestar os insubmissos, consolar, né, os desanimados. Eu vou ter irmãos desanimados, cabisbaixos, né, tristes. E o que eu devo fazer com esses irmãos? Consolá-los. E eu vou encontrar irmãos fracos também, Paulo diz. O que eu devo fazer com aqueles fracos? E veja, fraco aqui é o irmão que está apanhando do pecado. Ele está caindo. Mas veja, ele é diferente daquele insubmisso a quem eu devo admoestar. Aquele está pecando porque quer pecar.
Esse está pecando porque ainda não aprendeu a vencer o pecado, está apanhando do pecado, está sofrendo com o pecado, é o irmão fraco. Então Paulo diz, dê suporte a ele. Vá lá e ajude ele, fortaleça ele até ele conseguir vencer o pecado, né? Então o apóstolo Paulo diz isso, que na nossa relação com os irmãos, o 6º mandamento nos impõe alguns deveres. E qual é o dever? De pastorearmos e cuidarmos uns dos outros. Admoeste o insubmisso, console o desanimado, ampare o fraco e seja de longo ânimo para com todos eles. Não desista do insubmisso, não desanime com o desanimado, né? E suporte o fraco até ele ficar forte, até ele aguentar andar com as próprias pernas. Seja de longo ânimo para com todos eles. Então, esse 6º mandamento nos impõe isso, ser longânimo com os nossos irmãos, suportar e perdoar pacientemente as ofensas que por um acaso vêm contra nós. Perdoando-vos uns aos outros, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 32, como Cristo vos perdoou, como Deus vos perdoou em Cristo. Então tem que haver no nosso coração a disposição de perdoar quem nos ofende e de não ficar guardando ressentimento, matando a gente emocionalmente. Suporte, perdoe pacientemente as ofensas. Retribua o bem pelo mal. Não pague o mal por mal. E, terminando, confortar e socorrer os aflitos e proteger e defender os inocentes. Vejam, como a gente pode ser simplista e em olhar para um mandamento da palavra de Deus e limitá-lo ou restringi-lo apenas a uma ação externa. Quando Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 5, que cada mandamento, ele não se resume ou se reduz tão somente a uma ação externa, mas ele tem uma abrangência interior, ele tem uma abrangência a muitas áreas da vida. A lei moral de Deus cobre toda a vida. Então, nós vimos aqui que o 5º mandamento não se restringe apenas à relação de pais e filhos, e sim à relação do ser humano com as autoridades instituídas por Deus, a abrangência dela. Estamos vendo aqui com vocês que o mandamento não matarás não se restringe apenas ao ato de tirar a vida de alguém, mas às nossas relações de como eu lido com a pessoa, com o ser humano, com o meu irmão, com o meu semelhante, criado à imagem de Deus. E quando eu tenho uma atitude de desrespeito, ou de indignação contra o ser humano, ou que cancelo a pessoa nos meus relacionamentos, eu matei essa pessoa no meu coração. Eu não estou valorizando o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Ou quando eu sou indiferente para com a pessoa, quando eu tenho a mesma resposta de Caim no meu coração, quando Deus perguntou, cadê o teu irmão? E eu sei lá do meu irmão, eu sou tutor dele, o responsável por ele, e a Bíblia diz que nós somos responsáveis uns pelos outros. Chegamos aqui a algumas conclusões e aplicações práticas do que nós vimos nesse 6º mandamento. Aprendemos aqui que o 6º mandamento nos fala sobre o valor da vida humana, por ser o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e ele carrega essa imagem nele. Ainda que distorcida pelo pecado, mas ele carrega nele a imagem de Deus. Por isso a vida humana é muito valiosa e deve ser respeitada, protegida, preservada, tratada com importância. Mas como Deus sabe que o pecado, ao entrar no mundo, perverteu a natureza humana e as suas relações, Ele deixou claro ou declarado em sua lei moral esses deveres para com a vida humana, exigindo do homem a preservação e a proteção da vida. Para que os homens, por causa do pecado, não tratem a vida do outro com desprezo ou banalidade, matando e vingando-se uns dos outros,
Deus instituiu a autoridade, o Estado, para controlar a sociedade e proteger a vida dos mais fracos e inocentes da maldade e da violência. A autoridade, com o fim de proteger a vida, tem o poder dado por Deus de julgar, de sentenciar e de punir aqueles que intentam contra a vida de inocentes. Alguém pode dizer, mas pastor, a gente não está mais debaixo da lei do Antigo Testamento. É verdade. Nós não estamos mais debaixo de um governo imperialista romano no Novo Testamento. É verdade. A nossa sociedade, as leis, elas não punem com morte um assassino. É verdade. Mas nós poderíamos requerer e exigir das nossas autoridades que legislasse ou estabelecesse leis mais duras ou mais fortes para coibir a violência, ainda que não seja pena de morte. Porque o que nós vivemos em nosso país é ver filhos que mataram os pais, que assassinaram seus pais, que pegaram 30 anos, no máximo se pega 33 anos de prisão, mas nunca se cumpre 33 anos, porque com um terço de progressão de pena, a pessoa já tem liberdade. Então, assim, as nossas leis são frouxas. E por isso incentivam e estimulam a violência, por causa da impunidade. E é nossa responsabilidade como cidadãos requerer das autoridades que estabeleçam leis mais duras, mais firmes, para coibir a violência. Então, Deus estabeleceu a autoridade do Estado para isso, para o bem da sociedade. Nós também, cada cidadão, tem responsabilidade de proteger a vida humana, seu valor e a razão disso. Devemos buscar compreender o 6º mandamento, o que ele requer e exige de cada um de nós em nossos diversos relacionamentos e o que ele proíbe. Minha oração e desejo é que Deus nos abençoe, nos faça andar em temor e obediência à sua palavra. Sejam cristãos conscientes que sabem entender e interpretar corretamente a palavra de Deus e os mandamentos do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos faça viver num país mais justo, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus coloque a sua boa mão sobre o nosso país, que Ele nos visite, que Ele avive esse país, que Ele desperte a sua igreja, que Ele modifique a nossa realidade. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, para que vivamos vida tranquila e mansa. Orem pelos reis e por aqueles que estão investidos de autoridade, para que Deus possa transformar a vida dessas pessoas, para que o nosso futuro seja um futuro melhor para nós e para os nossos filhos. Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós sua graça, seu favor. Amém?